Olá pessoal, tudo bom com vocês? No dia 22 de abril de 1500, a esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do atual estado da Bahia, onde fica atualmente a cidade de Porto Seguro. Esse evento é conhecido na história como Descoberta do Brasil. Mas afinal, o que os portugueses queriam? Quando eles, no século XV, eles se lançaram no Oceano Atlântico, qual era o grande objetivo? O grande objetivo era a busca por riquezas, também por novas terras, por especiarias, mas uma riqueza em especial: o ouro, a prata, os metais preciosos, as pedras preciosas. E aqui no Brasil, os portugueses vão demorar um tempinho para encontrar ouro em grande quantidade. Pelo menos 200 anos, só no final do século XVII, é que os portugueses, através da atividade bandeirantes, vão encontrar ouro no território brasileiro. A descoberta do ouro vai mudar para sempre, vai mudar radicalmente a forma de colonização do nosso território, impulsionando a busca pelo interior do país. E é essa história que a gente vai conhecer hoje. O século do ouro, a era do ouro no Brasil, século XVIII. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar de ouro. Bom, pessoal, como eu disse no começo da aula, os portugueses demoraram praticamente 200 anos para encontrar ouro em quantidade significativa. Eles já tinham encontrado ouro, mas em pequena quantidade. Ouro em quantidade significativa mesmo, apenas a partir do final do século XVII. Enquanto os portugueses não encontraram ouro, eles acabaram se dedicando a outras atividades econômicas. Aí eu destaquei algumas aqui para vocês. Inicialmente, a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses no nosso território foi a exploração do pau-brasil. Aí, olhando no mapinha, olha só, acompanhe a seta. Foi no litoral brasileiro que os portugueses deram início à nossa primeira atividade econômica, que foi a exploração do pau-brasil. Professor, mas para que serviu o pau-brasil afinal? O pau-brasil, além do uso da madeira para a fabricação de móveis, de barcos, o interior da madeira ela tem uma tinta vermelha, lembra a cor de brasa, por isso o pau-brasil. E essa tinta ela era utilizada lá em Portugal para o tingimento de tecidos. Então essa foi a nossa primeira atividade econômica. Como não encontraram ouro no início, a primeira atividade realizada foi a exploração dessa madeira do pau-brasil. Depois da exploração do pau-brasil começa a nossa primeira atividade agrícola, que foi a produção açucareira. Então, de novo no mapa, olha só. A produção açucareira no Brasil ela tem início em São Vicente. Então lá foi iniciada por Martim Afonso de Souza, mas ela vai se dar melhor mesmo, acompanha a seta, no Nordeste, tá? Aí junto com a produção açucareira, com a produção do açúcar, surge também a pecuária que foi muito importante para a ocupação do interior, né? Reparem, seguindo o leito do São Francisco, avançando em direção aqui ao centro-sul do país, na região do Rio Grande do Sul, onde a vegetação da região, os pampas gaúchos, eles favoreciam demais a criação de gado. Tá? Então, associada à produção do açúcar, começa também a criação de gado no nosso território. Em relação à produção açucareira, um ponto de extrema atenção. O modelo utilizado na produção foi o chamado sistema de plantation. Está ali destacado para vocês, o sistema de plantation. O que era o sistema de plantation? Um modo de produção. Esse modo de produção, o sistema de plantation, ele tem 4 características fixas, que não mudam, que determinam o que é o sistema de plantação ou plantation. Primeira característica, a mão de obra utilizada, escrava. No caso aqui do Brasil, mão de obra escrava africana. Monocultura, um produto principal. Não que produza apenas uma coisa, mas tem um produto principal. No caso do Brasil, a cana-de-açúcar, matéria-prima do açúcar. A produção ela é voltada para a exportação. Então, o açúcar que era produzido aqui no Brasil, ele era destinado ao mercado externo e as propriedades são grandes, são chamados latifúndios. Então, esse foi o modelo de produção adotado na produção açucareira, o chamado sistema de plantation. Grandes propriedades, latifúndios, que utilizavam mão de obra escrava, a produção era voltada para a exportação e você tinha um produto principal, no caso, uma monocultura de cana-de-açúcar. A produção açucareira foi muito importante para a ocupação do litoral. Tá? Então a produção ela ficava no litoral porque, como o destino do açúcar era a Europa, quanto mais próximo do litoral, mais fácil para exportar.
Quanto mais você avançava para o interior, dificultava as exportações. Aí lembra que eu falei? A produção açucareira ela começa em São Vicente, no litoral de São Paulo. O primeiro engenho foi fundado em São Paulo. Porém, a produção ela vai se dar melhor mesmo no Nordeste. Aí o que os moradores de São Vicente tiveram que fazer? Eles tiveram que se dedicar a outras atividades. Então, ou a partir da vila de São Vicente, ou a partir da vila de São Paulo de Piratininga, os bandeirantes partiam em direção ao interior. Mas quais eram os objetivos? Aí, pessoal, ponto de atenção. Eu vou deixar no começo dessa aula, a aula que eu preparei sobre a atividade bandeirante, como tema principal. Então é muito importante que vocês assistam para entender quais eram os objetivos dos bandeirantes. A gente tinha aqui no Brasil dois tipos de expedições que avançavam para o interior. As entradas, que eram expedições do governo, organizadas pelo governo, e as expedições bandeirantes, que eram expedições particulares, montadas por comerciantes, por exemplo. Alguém tinha dinheiro e queria explorar as riquezas do interior do território. Então, ponto de extrema atenção. A produção açucareira começa em São Paulo, aqui no litoral, em São Vicente. Tá? Porém, ela vai se dar bem no Nordeste. Aí os moradores da Vila de São Vicente, eles tiveram que se adaptar e procurar outras atividades econômicas. Uma das atividades escolhidas foi o bandeirismo. Então, moradores de São Vicente, alguns deles se deslocaram para o Alto da Serra, para depois da Serra, onde foi fundada a Vila de São Paulo pelos padres jesuítas. Ali na região de Piratininga, os paulistas ou bandeirantes, eles partiam em direção ao interior, utilizando o rio Tietê, utilizando os rios da região, eles buscavam riquezas no interior. E entre essas riquezas estavam drogas do sertão, que eram produtos do interior do Brasil, índios para escravizar, essa que foi durante algum tempo a principal atividade bandeirante, e obviamente eles estavam atrás de ouro. Tá, pessoal? Então foi no ano de 1693, segundo alguns historiadores, que um dos bandeirantes, um bandeirante chamado Antônio Rodrigues Arzão, teria encontrado ouro na região das Gerais, tá? Em grande quantidade, ouro de aluvião. Então essa descoberta ela vai dar início ao século do ouro, ou a fase do ouro no nosso território, ou na nossa história. Tá? Então foram os bandeirantes que encontraram ouro em grande quantidade pela primeira vez na região das Gerais. Antônio Rodrigues Arzão, em 1693. Além disso, depois de Minas, encontraram ouro também em Mato Grosso e Goiás. Lembrando, os bandeirantes eles eram especialistas na exploração do interior do nosso território. Inicialmente, o ouro encontrado é o chamado ouro de aluvião. Tá, pessoal? Então isso é importante porque, dá uma olhada. Ó. Essa é a chamada bateia. O que é a bateia? Uma espécie de peneira. O ouro ele é um mineral, né? E é muito pesado. Então, como que eles fazem? Eles pegam a bateia, essa espécie de peneira, pegam o cascalho do leito do rio, aí eles vão mexendo, assim, chacoalhando, e o ouro, como é mais pesado, ele vai para o fundo, mais rápido. Então, eles usam a bateia para separar. Então, inicialmente, o ouro encontrado em Minas Gerais, ele era encontrado no leito dos rios, em grande quantidade. É óbvio, né, que esse ouro de aluvião que fica no leito dos rios, ele vai acabar rápido. Muitos mineradores, né, chamados faiscadores, se dedicavam a essa atividade. O cara ia sozinho para a região e se dedicava a essa atividade, retirar o ouro do cascalho no leito dos rios. O restante do ouro ele era encontrado onde? Nas lavras, encunhado nas pedras. Aí você precisava do quê? De escravos para quebrar as rochas, para abrir as rochas em busca do ouro. Aí é o seguinte, né, pessoal? Quando a gente fala de extrair o ouro das lavras, das minas, você precisava de uma grande quantidade de escravos. Então, nem todos aqueles que foram para a região das Gerais, das Minas Gerais mais tarde, tinham dinheiro para levar escravos. Então, muita gente que foi para a região em busca de riquezas acabou até passando fome. Há relatos de fome na região, porque não tinha estrutura, a região não tinha nenhuma estrutura para receber muita gente. Muita gente começa a ir ao mesmo tempo para a região das Gerais. E a região não tinha como abastecer todo mundo. Tá? Quem tinha dinheiro para investir, quem tinha escravos, quem já tinha dinheiro e poderia investir na compra de escravos para explorar as terras, acabou se dando melhor. Ok? Então a gente tem inicialmente o ouro de aluvião, encontrado no leito dos rios. Esse era explorado ali pelos faiscadores. E o ouro nas lavras, aqueles que precisavam ser explorados dentro das minas. E quem tinha escravos tinha condições de explorar esse ouro. Aí detalhe importante. A média de vida dos escravos variava entre 7 e 12 anos na região das minas. Então os escravos eles viviam menos na região das minas do que nas regiões produtoras de açúcar. Porque o trabalho nas minas era muito mais duro, muito mais
degradante do que o trabalho na lavoura de cana. Tá, pessoal? Então, repetindo, no final do século XVII, acompanha a seta, os bandeirantes encontraram ouro na região das Gerais, né, que mais tarde será o estado de Minas Gerais. Aí, lembrando, mais tarde encontraram também em Mato Grosso e em Goiás. Então, pessoal, só lembrando, a descoberta do ouro foi muito importante para o povoamento do interior do país. Muita gente vai se deslocar do litoral, onde a maioria da população vivia, em direção ao interior, na região das minas, em busca da riqueza, do ouro, enriquecimento rápido. Olha esses números. Atenção agora, porque esse slide é muito importante. Quais foram as mudanças que a descoberta do ouro do nosso território acabaram trazendo? Tá? Então, primeira coisa, o aumento da população. Olha isso, gente. Estima-se que lá no começo do século XVIII, 1701, por exemplo, a população do Brasil estava estimada em por volta de 300 mil pessoas. No final do século XVIII, a população saltou para 3 milhões e 300 mil pessoas aproximadamente. Então, um aumento superior a 10 vezes na quantidade de habitantes do nosso território. Muitos portugueses das ilhas no Atlântico ou de Portugal mesmo tentaram se deslocar para o nosso território em busca dessa riqueza. O rei de Portugal teve até que proibir a vinda de portugueses para cá com medo do país ficar vazio. Tá? Então, um aumento substancial da população. Primeiro ponto de extrema atenção. Outro está em vermelho. Interiorização do povoamento. É lógico, olha de novo no mapa. Não foi só a descoberta do ouro que causou a interiorização do povoamento. Tá? Então a gente tem assim mais ao norte a procura pelas drogas do sertão. Temos no nordeste, no sul do país, também no centro-oeste, a criação do gado, seguindo principalmente o leito dos rios. E temos também a mineração. São atividades econômicas que foram responsáveis pela ocupação do interior do nosso território. Tá? Então guardem esse termo, descoberta do ouro, fator fundamental para a interiorização do povoamento. Com a produção açucareira, o povoamento era no litoral. Com a descoberta do ouro, uma mudança no padrão de povoamento. A população vai para o interior. Aí outro ponto de extrema atenção, surge um mercado interno. Ora, professor, mas por que surge um mercado interno? Muita gente mesmo se deslocou para a região das minas, lá na região produtora de ouro. Essas pessoas precisavam de abastecimento, de ferramentas, de roupas, de alimentos que vinham da Europa, por exemplo, né, produtos industrializados, e também de alimentos que eram produzidos no Brasil. Então a gente vai ter, surgem, né, rotas de abastecimento para a região das minas. Por exemplo, do Rio Grande do Sul partiam os chamados tropeiros. Os tropeiros, criadores de gado, eles partiam em direção a São Paulo. Aí a partir de São Paulo, eles levavam o charque, por exemplo, a carne seca, até a região das minas. Tá? E a gente, uma curiosidade, né? O tropeiros tem um prato muito gostoso, pelo menos eu gosto muito, chamado feijão tropeiro. Esse feijão ele tem origem nessa atividade. Então os gaúchos eles partiam do Rio Grande do Sul, percorriam longas distâncias, muitas vezes conduzindo aí grande quantidade de gado, e durante o caminho eles se alimentavam, óbvio. E eles produziam feijão, levavam feijão, esse feijão ali era cozido e junto com o feijão eles acrescentavam o charque, dando origem ao que a gente conhece hoje como feijão tropeiro, um prato típico da nossa cultura. Então, interiorização do povoamento, surgem rotas comerciais, a partir do Rio Grande do Sul, os tropeiros, pelo Rio Tietê, no estado de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, ou do Nordeste, da Bahia, utilizando as águas do São Francisco. Então, houve um incremento aí no comércio interno da colônia. Outro ponto de atenção, a inflação. O valor das mercadorias na região das minas era muito alto. Então, por exemplo, se você comparasse o preço da mercadoria no litoral e lá na região das minas, chegava a ser 10 vezes maior o preço. Por quê? Primeiro, a distância, a dificuldade para chegar na região. A necessidade, os mineiros eles precisavam dessas mercadorias. Na região não era produzido quase nada, principalmente de alimentos. Então, quem vendia, os comerciantes, se aproveitavam disso para inflacionar os preços. Lembrando, repetindo, muita gente que foi para a região em busca de riquezas acabou passando fome, tendo dificuldades enormes para sobreviver. Ao invés de ficar rico explorando ouro, teve que lutar pela sobrevivência. Urbanização. Outra coisa mudança que a produção do ouro trouxe foi a urbanização. O processo de mineração ele favoreceu o surgimento de cidades no interior do nosso país.
principalmente ali na região de Minas Gerais. Agora um fator econômico. A capital do Brasil era Salvador. Por que era Salvador? Óbvio. Salvador próximo ali à região da produção do açúcar, que foi, até a metade do século XVII, a nossa principal atividade econômica. Depois, devido à concorrência dos holandeses na América Central, o açúcar ele vai perdendo espaço, ele deixa de ser a nossa principal atividade econômica. Com a descoberta do ouro, houve uma mudança no centro econômico do país. Ele deixa, olha no mapa, deixa de ser o Nordeste e passa a ser o Centro-Sul. Aí o que foi feito com isso? Houve uma mudança. A capital do Brasil deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Lembrando, na história a gente teve 3 capitais até hoje. Salvador a primeira, Rio de Janeiro a segunda e Brasília a atual capital do nosso país. Então um fator econômico, transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O Nordeste deixa de ser o centro econômico do país e o Centro-Sul passa a centralizar as atividades econômicas devido à descoberta do ouro. Bom, quando o ouro foi descoberto, Portugal vai dar uma atenção enorme para a região. Então, já dava atenção ao açúcar. Portugal utilizava as regras do Pacto Colonial para controlar as atividades econômicas aqui. Lembrando, o Brasil, como colônia portuguesa, estava preso às regras que Portugal impunha para o nosso território. Aí foi ser criada em 1702 a Intendência das Minas. Atenção, Intendência das Minas. O que era isso? Acho que é quase óbvio. Foi um órgão do governo português criado para administrar a região das Minas. Né, pessoal? Administrar com qual objetivo? Principalmente para garantir a cobrança dos impostos. Aí tem as regras. Essa intendência ela administrava a distribuição das terras. Então, alguém descobriu ouro. Tinha que avisar a Intendência das Minas. Aí a intendência ia fazer a divisão das terras onde estava o ouro. Essa divisão era chamada de datas. Então o território onde estava o ouro ele era dividido em datas. Quem descobriu o ouro tinha direito a duas datas. Então 2 faixas de terra que ele poderia retirar o ouro. Certo? O restante era do governo português e ele vendia o direito de exploração. Tudo bem? Então a Intendência das Minas foi um órgão criado para administrar a região. Quem descobriu o ouro tinha direito a 2 datas. O que era a data? A divisão do território onde estava o ouro. Quem descobriu tem direito às 2 datas e o governo português ele negociava o restante do território. Havia um imposto padrão na colônia chamado quinto. Atenção. O que era o quinto? Quinto era o equivalente a 20% de tudo que era produzido na colônia. Então o governo português ele cobrava 20% de tudo que era produzido por aqui. Tá achando muito? Hoje em dia a gente paga aí por volta de 40% de imposto. A população brasileira atualmente, ela paga por volta de 40% de imposto. Os portugueses, na época do Brasil colonial, eles cobravam 20% de toda a atividade econômica. É o chamado quinto, que equivale a 20%. Daí que vem aquela expressão, que é esse quinto dos infernos, hein? Em relação ao imposto cobrado pelos portugueses. Então, 20% de tudo que era produzido, inclusive do ouro. Os portugueses, com o passar do tempo, eles foram buscando formas para melhorar a arrecadação de impostos. Primeiro com o quinto, depois na região das Minas, eles vão criar a chamada captação. O que era a captação? Atenção, acho que o nome ajuda. Captação, cabeça. Então, os mineradores, eles passaram a ter que pagar por cabeça de escravos, pela quantidade de escravos que eles possuíam. Então, quanto mais escravos um minerador possuía, mais impostos, mais ouro ele tinha que pagar para o governo português. Essas medidas, essas mudanças, elas vão deixando os mineradores muito insatisfeitos com o governo português. Portugal desconfiava do contrabando, os mineiros estavam escondendo ouro, sonegando impostos. Para isso, ali por volta de 1720, na região das Minas, o governo português ele vai criar as chamadas casas de fundição. Atenção a isso. O que eram as casas de fundição? Todo ouro que circulasse pela colônia deveria estar em barras. Mas qual que é o objetivo do governo português com isso? O ouro, quando ele circulava ou em pepitas ou em pó, era muito mais difícil para fiscalizar, era mais fácil para esconder. Então, todo o ouro que circulasse pela colônia deveria estar em barras. Então, a casa de fundição era o local onde o ouro descoberto deveria ser levado. Na casa de fundição, o ouro ele era derretido e quintado. O que era quintar o ouro? Ele tirava lá os 20% que pertencia ao governo português. O restante, em forma de barra, era entregue
para a pessoa que descobriu, para o minerador. Lembrando que o ouro, a barra era marcada com um selo do governo português. Só assim o ouro poderia circular pela colônia. Caso fosse encontrado ouro ou em pepita ou em pó, seria contrabando, e a pessoa seria presa e as punições eram severas. Então o objetivo da casa de fundição é controlar a circulação do ouro. Como? Todo ouro descoberto tinha que ser levado para a casa de fundição, ali o ouro era derretido e quintado, transformado em barras com o selo do governo português. Somente assim ele poderia circular pela colônia. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha só como ficava. Esse seria o ouro quintado. Mas, professor, tinha contrabando? Os mineiros eles contrabandeavam ouro, escondiam o ouro do governo português, sonegavam impostos? Acho que você sabe a resposta. A resposta é sim. Os mineradores eles faziam de tudo para tentar burlar a fiscalização portuguesa. Uma das formas mais conhecidas é a história do Santo do Paoco. Se a sua mãe ou sua avó já te chamou de Santo do Paoco, o que significa? Por fora você parece bonzinho, mas por dentro, né? Então muitos mineiros, eles utilizavam imagens de santo, ocas, colocavam o ouro por dentro, depois fechavam. Ninguém ia ter coragem de quebrar uma imagem de santo na época. Então era uma das formas de contrabandear. Mas na sola do sapato, na roda da carroça, os mineradores eles sempre procuraram meios para tentar burlar a fiscalização portuguesa e não pagar o quinto, por exemplo. Então as casas de fundição, elas facilitavam a fiscalização portuguesa. Afinal, somente o ouro quintado, ou aquele ouro que passou pela casa de fundição, poderia circular pela colônia. O ouro em qualquer outra forma, ou em pepita ou em pó, seria contrabando e as punições elas eram severas. Essas medidas elas vão desagradando a população. Então a gente vai ter algumas revoltas nesse período. Por exemplo, a chamada Guerra dos Emboabas. Atenção a essa, em 1708. Quem descobriu o ouro na colônia foram os bandeirantes, os paulistas. E o que eles queriam? Os bandeirantes eles queriam o direito exclusivo de explorar esse ouro. Só eles, os bandeirantes, por terem descoberto o ouro, teriam o direito de explorar. Os bandeirantes, eles andavam descalços, então eles estavam habituados ao território, então eles andavam descalços. E eles exigiam o direito de explorar o ouro sozinhos. O governo português não deu nem bola para isso. Para o governo português, quanto mais ouro fosse retirado das minas, mais quinto, mais imposto ele receberia. Então o governo português ele abriu a região das minas para estrangeiros, pessoas de outras regiões da colônia. Os bandeirantes chamavam as pessoas que vinham de fora de emboabas. Por que emboabas? A palavra emboaba significa ave coberta de plumas, de penas, inclusive até os pés. Então, como os estrangeiros eles chegavam com botas, chegavam calçados, e os bandeirantes eles andavam descalços, a maioria andava descalço, eles chamavam os estrangeiros de emboabas, aves com os pés cobertos. Então, o que foi a Guerra dos Emboabas? A guerra entre os bandeirantes e o pessoal de outras regiões da colônia, ou até de Portugal, estrangeiros mesmo, que foram para a região das minas. Os bandeirantes não aceitavam a presença deles. Isso gerou um conflito que acabou terminando na derrota dos bandeirantes, que foram expulsos da região. E acabaram encontrando ouro em Mato Grosso e em Goiás. Mas aí foi uma amostra de insatisfação em relação à forma que o governo português administrava a região das minas. Outra revolta aconteceu em Vila Rica, devido à criação da Casa de Fundição. A Casa de Fundição ela foi mal vista pelos moradores da região. Eles alegavam que durante a fundição os funcionários do governo português roubavam o ouro dos mineradores. Então a criação das casas de fundição e outros fatores também acabaram levando à revolta de Vila Rica. Lembrando, essas revoltas elas foram rapidamente abafadas pelo governo português, que tinha muito, mas muito interesse mesmo na região. Bom, o auge da produção do ouro vai acontecer lá por volta de 1740. E o governo português ele queria garantir os seus impostos. Por isso, em 1751, o governo português ele vai alterar a finta. O que ele vai fazer? Ele vai determinar uma quantidade mínima de impostos. Então, a região de Minas Gerais deveria pagar por ano, no mínimo, 100 arrobas de ouro. 100 arrobas de ouro, cada arroba tem 15 quilos, 15 vezes 100, 1,5 tonelada de ouro por ano. Então, a região de Minas Gerais, a região das Minas, ela deveria pagar no mínimo, a partir de 1750, 1751, 1,5 tonelada de ouro. É a chamada finta. O que o governo português queria com isso?
garantir que os seus impostos fossem pagos. Então ele estabeleceu um valor mínimo, no mínimo 100 arrobas. Porém, o ouro, né, pessoal, ele é um mineral. Então você vai retirando da terra, e ele acaba. Ele não brota novamente. Então, como é que fala? Ele é finito. E o governo português parece que não entendia ou não queria entender isso. Então chega o auge da produção, a grande produção de ouro por volta de 1740, mas depois começa a decadência. E o governo português não aceitava isso, ele queria a mesma quantidade de impostos. Por isso ele vai determinar esse valor mínimo, 100 arrobas por ano. Bom, aí determinado ano, não atingiu 100 arrobas, ficou dívida. No próximo ano também não atingiu 100 arrobas, dívida. Então essa dívida ela ia sendo acumulada. Então todos os moradores da região das Minas Gerais eram responsáveis por essa dívida. Aí o que o governo português vai fazer? Atenção agora. O governo português ele vai criar um mecanismo terrível chamado derrama. O que era derrama? Cobrança forçada, compulsória, cobrança forçada e obrigatória de impostos atrasados. Então toda vez que a cobrança de impostos na região das Minas não atingisse o valor equivalente a 100 arrobas, o governo português ele poderia decretar a derrama. O que era a derrama? Cobrança forçada dos impostos atrasados. Os soldados portugueses invadiam as casas e pegavam o que tinham de valor nas casas, até que desse o valor que o governo português exigia. Não precisa nem falar, né, pessoal, que essa medida vai desagradar demais os moradores da região. Tanto que é devido à derrama, entre outros fatores também, que vai acontecer mais tarde a Inconfidência Mineira. Aquela revolta contra o governo português, né, que foi liderada por Tiradentes, que falou até em separação do Brasil e Portugal, tá? Independência da região. Tá, pessoal? Mas essas medidas portuguesas, esse controle rígido na região, ele desagradou demais os colonos, levando a algumas revoltas. Então, a Guerra dos Emboabas, revolta de Vila Rica, mais tarde a Inconfidência Mineira. Tá? Mas o ouro, principal riqueza do período, o governo português ele vai fazer de tudo para garantir a sua parte, os seus impostos. Tudo bem? Então aqui a gente tem o quinto, a captação, que era a cobrança por escravos. A casa de fundição, que foi uma tentativa de evitar o contrabando, acabou levando à revolta de Vila Rica. A finta, que vai ser um valor mínimo de impostos por ano. Esse valor mínimo vai chegar a 100 arrobas, ali por volta de 1750. E a produção do ouro estava caindo e o governo português queria a mesma coisa. E para finalizar com chave de ouro, o governo português vai criar um mecanismo da derrama. Cobrança forçada e compulsória dos impostos atrasados. As pessoas eram obrigadas a pagar os impostos até concluir as 100 arrobas. Bom, foi encontrado também diamante na região, né, que hoje é conhecida, onde fica a cidade de Diamantina atualmente. Foi ali que viveu Chica da Silva, também personagem importante aí da nossa história. Foi criada a Intendência das Minas. Aí é óbvio, né? Ora, a Intendência das Minas era para administrar a região do ouro. A Intendência dos Diamantes foi criada para administrar a região onde o diamante foi encontrado. E, pessoal, o diamante é muito valioso, então o governo português ele vai dar uma atenção especial para a região. Inicialmente, ele vai vender o direito de explorar a região aos chamados contratadores, né? Pessoas que pagavam pelo direito de explorar o diamante. Com o passar do tempo, lá por volta de 1771, o governo português ele vai criar a régia extração. O que seria a régia extração? Ele mesmo, o governo português, o rei de Portugal, vai assumir o direito, né, de explorar aí os diamantes na região. Vamos olhar no mapinha, pessoal, região de Diamantina, onde os diamantes foram encontrados. O governo português ele vai dar uma atenção bem especial para essa área. Bom, o Brasil ficou muito rico com ouro? Não. E os brasileiros que viviam na região, a maioria não enriqueceu com a extração do ouro. E Portugal? Também não. Então quem foi que se deu bem mesmo com a descoberta do ouro no Brasil? Quem se deu bem mesmo foi a Inglaterra. Então, pessoal, para tudo, anotem o chamado Tratado de Methuen, de 1703. Ele é conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. Ora, afinal, o que era esse tratado? Portugal e Inglaterra fizeram um acordo de comércio sem cobrar impostos um do outro, sem cobrar taxas alfandegárias. A Inglaterra exportava tecidos para Portugal e Portugal vinha para a Inglaterra. Aí, se você pensar um pouquinho, principalmente nessa época, né, o comércio de tecidos era muito maior. Então, Portugal dançou nessa história, vai acabar se endividando. Porque entrava muito mais tecidos em Portugal, então Portugal tinha que pagar, do que entrava vinho na Inglaterra.
Então o que aconteceu? Portugal foi acumulando dívidas com a Inglaterra. E vai utilizar o que para pagar essas dívidas? Adivinha? O ouro brasileiro. Então, indiretamente, foi o ouro brasileiro que acabou financiando a primeira revolução industrial na Inglaterra. Olha só, pessoal, participamos de alguma forma da revolução industrial. Foi o ouro brasileiro, em parte, que ajudou a financiar o desenvolvimento industrial da Inglaterra, transformando a Inglaterra no país mais rico do mundo até o fim da Primeira Guerra Mundial. Colaboramos com o enriquecimento inglês através de Portugal. Bom, pessoal, tá aí. Essa foi a história do século do ouro no Brasil. Um período marcado pela extração do ouro na região de Minas Gerais e por mudanças significativas da forma de colonizar o nosso território. Nunca mais a colonização foi a mesma, avançamos para o interior. Isso ajudou também na ocupação da terra e na formação do atual território brasileiro. Certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida mesmo, professor, não entendi direito essa parte, dá para explicar de novo? É só mandar aqui, pelos nossos vários canais que eu respondo por todos, tá? Inclusive aqui pelo YouTube, certo? Tá bom, pessoal, hoje falamos de luxo, riqueza, ouro. Não tô sem aliança, a minha aliança encolheu, não sei porquê. Depois que eu casei, acho que de tanto lavar louça, minha esposa obriga a lavar louça, então o ouro ele encolhe, né? E por isso não serve mais. Será que é por isso? Acho que não, né? Acho que alguém engordou um pouquinho. Pessoal, beijo. Vamos juntos construir a história.